Bora então para mais um vídeo. Vamos aqui falar sobre o modalismo, que era uma heresia do primeiro século, e ela tem uma nova roupagem hoje, Uber. Quero passar um vídeo para o pessoal dar uma olhada, como às vezes, na simplicidade de uma pessoa, às vezes sem uma profundidade teológica, ela não percebe que ela está trazendo uma heresia que já foi combatida no primeiro, no segundo, no terceiro século, inclusive no concílio de Nicéia, e nós queremos mostrar para você o que é o modalismo, assim, de uma forma bem bonita, bem bacana. Veja que nós não queremos falar mal da pessoa que nós vamos passar o vídeo aqui, mas é só uma forma de utilizar isso como uma didática para ensinar vocês. Vamos lá, vamos para esse vídeo aqui para vocês aprenderem sobre o modalismo. Vamos lá. Quer te perguntar a diferença entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, eu saberia dizer? Se não, hoje eu quero te explicar. E a verdade é que não existe diferença. A essência é a mesma. A forma mais simples de entender isso e explicar é pensando no Sol. O Sol em si é como Deus Pai, por causa que ele é a fonte de toda luz e vida. A luz que chega até nós é como Jesus, porque ele é a revelação visível do Deus invisível. E o calor que a gente sente do Sol é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. É o Espírito que consola, que abraça e que transforma a nossa vida. E a verdade é que não existe três deuses. Ele só se revelou de três formas diferentes, porque nós, pessoas, somos uma trindade. Corpo, alma e espírito. Hilber, então a gente já tem o primeiro pano para manga. Então não existe três deuses, é o mesmo Deus, só que ele tem uma manifestação diferente. Ele se manifesta ora como pai, ora como filho, ora como espírito. Isso soa até bonito nessa questão do exemplo do Sol, e a gente não está aqui novamente falando mal dessa moça, nós estamos aqui querendo aproveitar isso para ensinar as heresias do primeiro século. Inclusive, nós vamos ter uma aula de história da igreja ano que vem, né, Hilber? Então a gente vai passar ali pelos pais apostólicos, patrística, vamos explicar por que foi tão veementemente com batismo, modalismo, por que esse modalismo, Hilber? Primeiro, o que é modalismo? Por que ele veio no primeiro século? Depois que você der a ênfase, a gente mostra aqui um livro para os nossos irmãos, e porque parece tão bonito esse exemplo do Sol, né, como a apresentação de Deus, e porque ele está tão errado assim, Hilber. Seja bem-vindo, meu parceiro. Então, sejam todos bem-vindos. Se está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, deixa aí. E vamos entrar nessa questão que, primeiro, essa moça do vídeo, ela parece ser uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa que tenta buscar a Deus, busca a Deus, mas aí ela esbarra num problema que é da sociedade brasileira, que é o quê? Teologia, livros teológicos são caros, a faculdade de teologia é caro, então às vezes a gente acaba ouvindo o senso comum e acaba transformando em doutrina o senso comum. Por exemplo, igual a condição da água, né? Deus é três porque tudo no universo se materializa em três. A água é sólido, líquido e gasoso. O ovo é a clara, a gema e a casca. Então a gente começa a pegar esse senso comum e traz para o texto bíblico, para a teologia bíblica, mas isso é errado, isso não é correto. Então, dentro disso, o que é o modalismo? O modalismo foi a forma que os primeiros cristãos ali no século II e III, eles começaram a elaborar na seguinte forma: Deus, ele se manifesta em diferentes fases, mas ele só tem uma essência, ou seja, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus, eles são a mesma pessoa, é um só ser, mas que se manifesta, se apresenta na história de forma diferentes, de forma selecionadas. Então, no Antigo Testamento você tem Deus, nos Evangelhos você tem Jesus Cristo, e aí depois, a partir de Atos, você tem o Espírito Santo, mas é só um ser que se manifesta, se apresenta de formas diferentes. Então, esse é um erro, Hilber, que foi combatido pela igreja do primeiro século, e ela foi reforçada no concílio de Nicéia como uma heresia. Eu estou aqui com esse livro aqui, ó, Patrística, do J.N.D. Kelly, ok? A origem e o desenvolvimento das doutrinas centrais da fé. Então, nós vamos pegar aqui o trinitarianismo, nós vamos pegar, assim, desde o primeiro século, né, vamos dizer assim, até o século VI, mais ou menos, século VII, e ele vai falar as doutrinas centrais da fé. Eu quero ler com você essa parte que ele fala. Ó, é curioso observar como o modalismo, tá, que é essa doutrina, modalismo, ou seja, Deus vai se modalizando, então ora ele é Deus, ora ele é Filho, ora ele é Espírito Santo. Você vê como isso é uma heresia, já foi combatido com a igreja do primeiro século, por Tertuliano, inclusive. É curioso observar como o modalismo se aproximou do adocianismo de Teodoro nesse ponto. Embora, partindo de extremos opostos, eles chegaram a conclusões semelhantes sobre o Salvador como um homem inspirado pela divindade. A ingenuidade desse primeiro modalismo fica evidente, mas ele logo receberia uma estrutura mais sistemática e filosófica.
O responsável por isso parece que foi Sabélio, que veio de Roma, ou seja, quem teoricamente popularizou essa doutrina do modalismo foi Sabélio. Esse modalismo posterior recebeu algumas objeções de uma forma mais antiga e exposta. Conta-se que Sabélio considerava a divindade uma mônada, ou seja, uma unidade única, tá? E o nome que ele usava para isso era o Iapator, que expressava em 3 operações. Ele empregou a analogia do Sol como um objeto único que irradia tanto calor quanto luz, ou seja, o Pai era a fonte central, a luz era então o Filho, né, que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e o Espírito então seria o calor, e assim sucessivamente. Tem aqui, eu já fiz as separações para vocês, não vou ficar lendo para a gente não ficar muito grande, mas ideias como essas mostram que Sabélio tinha uma consciência das dificuldades inerentes do modalismo simples de seus predecessores, estando dispostos a recorrer a aspectos extraídos do trinitarianismo econômico e os seus críticos. Ou seja, a Trindade, como nós conhecemos ela na verdade, as pessoas falam como a economia da Trindade, né? Como Deus administra o cosmos, como Deus administra, vamos dizer assim, tudo que ele criou. Então, assim, economia é como administração, tá? A palavra é economia. Então, toda vez que você ouvir falar a economia da Trindade, é como Deus administra tudo aquilo que ele criou. Então, assim, o Pai planeja, ordena, o Filho executa, e o Espírito, então, produz o processo de santificação. Nós conseguimos ver, meus irmãos, diversos versos na Bíblia que vai provar que o Pai é um ser pessoal e diferente do Filho, que é um ser pessoal próprio e diferente do Espírito, que também é um ser. Ou seja, cada um tem o seu desejo, cada um tem a sua obra na redenção, cada um tem a sua parte dessa obra da redenção, e juntos eles administram a economia da Trindade. Jesus chega a falar em João 14, que ele diz assim, ó, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então, ali a gente consegue ver 3 pessoas distintas, Jesus orando, o Pai ouvindo a oração e enviando o Espírito Santo, que seria enviado ali, né, em Atos 2, cumprindo então todo o processo aí da administração, da economia da Trindade. Mateus 3,16, no batismo de Jesus, nós também vemos ali o Filho sendo batizado, o Espírito descendo uma forma de pomba, e o Pai dizendo do céu uma voz assim, esse meu Filho amado é que me comprazo. Jesus também muitas vezes fala assim, ó, quando vier o Consolador, que eu vou enviar da parte do Pai, que é o Espírito da verdade, ou seja, começa a mostrar a relação distinta entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Ou seja, cada pessoa da Trindade, ela tem o seu atributo e as suas ações específicas. O Pai é a origem de todas as coisas, Paulo vai falar isso aos Coríntios. O Filho é o mediador e o redentor da humanidade. Você vai ver em Timóteo, por exemplo, 2,5. E o Espírito Santo é quem santifica, João 14 vai falar isso, Romanos, diversos outros versos bíblicos. Então, assim, se fosse a mesma pessoa, meus irmãos, não haveria distinção de papéis e nem diálogos entre essas pessoas. Ô, Hilber, tá certo, então, a gente dizer que Deus é um só, porém, Deus se manifesta em 3 pessoas distintas. Exatamente, está corretíssimo. Isso no cristianismo primitivo é chamado de 2 palavrinhas que é Deus é 3 hipóstase e uma ousia, uma essência. Ou seja, Deus, então, ele se manifesta nessas 3 hipóstases, que seria 3 substâncias, mas essas 3 substâncias, Pai, Filho e Espírito Santo, são deuses e compartilham da mesma essência. Então, seria essa forma correta que os pais da igreja, o cristianismo primitivo, via como sendo Deus, tá? E aí ele vai pegar isso e vai levar para Jesus Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo, que é chamada de união hipostática, que é o quê? Na mesma substância, ou seja, no corpo de Jesus Cristo, é encontrada 2 naturezas, a divina e a humana. Então, Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, nessa união hipostática, e Jesus Cristo faz parte dessa economia da Trindade, como o Max falou, de 3 pessoas compartilhando a mesma essência. Exatamente. A Trindade você sempre vai ver, meus irmãos, atuando no ser humano de uma forma unida. Não é confusa, assim, Deus, ele sai do trono, agora ele é o Filho, agora ele volta para o trono, então ele desce do trono e agora ele é o Espírito. Você não vai ver isso. Você vai ver na criação, em Gênesis 1, mostrando que o Pai planeja toda a criação e deseja a criação. Você vai ver em João 1,3, Jesus, que é o Filho, executando o processo da redenção. E você vai ver que o Espírito é quem dá vida a todo o processo
criacional, ou seja, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito traz a vida. Vamos pensar isso na redenção, por exemplo. Ó. O Pai envia Jesus Cristo, você vê em João 3,16. O Filho se entrega e morre pelo pecado da humanidade, Efésios 5. E o Espírito Santo aplica a salvação. É a economia da Trindade, ou seja, Deus organizando até a forma de trabalhar nos seres humanos. Por isso que quando a gente fala assim, cuidado, às vezes a gente olha, é muito bonito, igual o Wilber falou, a analogia do ovo, é a casca, é a gema, é a clara, é o sol, é muito difícil, meus irmãos, a gente tentar padronizar a divindade, a gente tentar colocar a divindade dentro de uma caixa, a gente fechar essa caixa e falar, olha, Deus é isso. Uma coisa nós podemos dizer, Deus é um só, mas Deus são três pessoas distintas, com vontades distintas, e nisso, na verdade, nós chamamos de economia da Trindade. Então, cuidado com essas analogias. Pode parecer bonito você falar que Deus é o sol, como a moça falou aqui, mas ela deixou muito claro o modalismo, quando ela disse que Deus é um só, ele se manifesta de três formas diferentes, parece até o unicismo, né, Wilber? O único Deus manifesta de três formas diferentes, o modalismo ele flerta um pouquinho com esse... Na verdade, o unicismo ele é mais novo, né, o modalismo ele era mais antigo, mas eles têm parte da mesma ideia de Deus sendo um só, não é isso? Exatamente. O unicismo é o modalismo requentado do século... vou botar aí 19, 20, para não correr em erro muito grande, que eu não tenho a data exata. Mas o unicismo é um modalismo requentado. É uma forma de modalismo que tenta pegar o modalismo e encaixar em conceitos mais modernos, né? Mais contemporâneos, né? E aí, o Max falou também um pouquinho de uma outra heresia, que é o adocionismo, que é a seguinte forma, que Jesus Cristo, então, nessa heresia, ele era homem e ele ficou homem normal até o seu batismo. Quando ele é batizado, no texto que o Max leu, o Espírito Santo vem sobre ele, aí sim ele passa a ter um caráter divino. Por isso que é adocionismo. Então Deus está ali adotando ele através ali do batismo, porque antes disso ele só era um humano qualquer. Muito bem, meus irmãos. Então, nós queremos mostrar isso para vocês. Algumas heresias do primeiro século estão voltando. Tem umas novas heresias aí do coach, bem-estar, humanista, antropocentrismo, relativismo moral. Aliás, o pós-modernismo trouxe uma gama de coisas. Nós vamos colocar isso na história da igreja quando a gente fizer as aulas para vocês do Instituto Bíblico. Quero aproveitar para dizer algumas coisas para você. Ó. Se você chegou por aqui e ainda não segue a gente, segue aqui nosso canal para você ser edificado, ok? Se você quiser fazer cursos de teologia, tá aqui do lado, ó. ibdteologia.com.br, 100% gratuito, 37 cursos de teologia gratuito, não é pegadinha. Se você tiver interesse em se envolver e apoiar missões, tá aqui as nossas missões, tanto no Brasil quanto na África, Brasil em 17 estados e na África em 2 países, né? Nós estamos em Angola e Moçambique. Você pode escanear o QR Code ou na descrição desse vídeo, você vai poder clicar ali no nosso hub e ter acesso a todo o nosso conteúdo. Também temos as nossas revistas de estudo bíblico. Se você quiser, acessa aí revistas.papocomdeus.com.br, você vai receber revista de estudo bíblico no conforto da sua casa, escanear o QR Code, tem vídeo aula, tudo isso para edificar a sua vida, amém? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.